Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai falar sobre fecho de endorrelações. Né? Na última videoaula a gente viu propriedades de endorrelações. A gente viu sobre a propriedade reflexiva, irreflexiva, simétrica, antissimétrica e transitiva. A ideia do fecho de relações, de uma relação, melhor dizendo, é, a partir de uma dada relação, será que eu consigo fazer com que essa relação tenha uma certa propriedade? Será que eu consigo garantir que a partir de uma relação inicial eu consiga fazer com que ela torne-se uma relação com alguma propriedade? Sendo que eu não posso descaracterizar a relação. O que quer dizer isso? Eu não posso retirar pares da minha relação, certo? Uma vez que eu tenho uma relação estabelecida, a gente não vai retirar pares dessa relação para que essa relação tenha alguma propriedade. A ideia de fechar é aumentar, se necessário, a relação para garantir uma certa propriedade. Tá? Uma propriedade é um conjunto de propriedades, ok? Então a ideia é de estender uma relação para garantir que ela satisfaça um determinado conjunto de propriedades. Se a gente for dar uma olhada nessas propriedades que a gente viu na aula passada, na videoaula passada, a gente vai ver que tem algumas dessas propriedades que eu posso, a partir de uma relação dada, se for necessário, eu posso aumentar o número de pares dentro da relação e garantir a propriedade. Já outras, mesmo se eu aumentar o número de pares, isso não vai ser possível. A relação não vai, eu não vou conseguir a propriedade. Eu só conseguiria essa propriedade se eu retirasse pares, o que descaracterizaria a relação, certo? Então, dentro dessas 5 que a gente viu na videoaula passada, a irreflexividade não tem como ser fechada. Ou melhor, dada uma relação qualquer, a gente não tem como fazer o fecho irreflexivo de uma relação, uma vez que para ser irreflexiva eu não posso ter um elemento qualquer X relacionado com ele próprio. Então, uma relação que não é irreflexiva tem pelo menos um par de algum elemento Y relacionado com ele próprio, Y relacionado com Y. Então, eu não posso retirar, né, essa relação que já foi estabelecida para daí agora é irreflexiva. Tá? Isso não é fechar, a gente não está estendendo a relação. Então, eu não consigo tornar irreflexiva uma relação através do fecho. Assim como eu não consigo tornar uma relação antissimétrica. Porque quando é que algo não é antissimétrico? Quando eu tenho 2 elementos distintos, de forma que o primeiro elemento está relacionado com o segundo e o segundo está relacionado com o primeiro, em algum momento, né, na relação. Se eu tenho 2 elementos distintos que estão relacionados das duas formas, né, ida e volta, então ela não é antissimétrica. E para tornar uma relação antissimétrica, eu teria que tirar uma dessas relações. E daí eu pergunto qual? Não sei. Né? E descaracterizaria essa relação. Tá? Essas outras 3 propriedades, então, reflexividade, simetria e transitividade, são propriedades que a gente vai poder estender uma relação para tornar essa relação uma relação com a propriedade que a gente quer. Na verdade, o fecho, como eu tinha dito antes, serve
pode ser não só para uma propriedade, mas para um conjunto de propriedades. A gente já vai ver direitinho a definição formal, tá? Então aqui um exemplo, se eu tenho uma relação qualquer, mas e se ela não for reflexiva, eu consigo fazer com que ela torne-se reflexiva? Posso sim. Eu preciso saber qual é o domínio da relação, que a gente tem que saber para saber qual é a relação de fato. E então eu só preciso adicionar aqueles pares que vão fazer com que essa relação seja reflexiva, do mesmo modo das outras propriedades que a gente vai ver agora. Então então primeiro a definição de fecho de uma forma genérica, tá? O que é o fecho de uma endorrelação? Então, dada uma endorrelação qualquer, notem, eu preciso saber qual é o conjunto sobre o qual a relação está definida, né? E um conjunto de propriedades, que eu chamei aqui de P, o fecho da relação R em relação ao P é denotado por esse nomezinho aqui, tá? Fecho PR. Vai ser a menor endorrelação em A que contém R e que satisfaz as propriedades de P. Espera um pouquinho, vamos ver. Por que eu grifei esse menor endorrelação em A? Porque eu não quero colocar coisas além do necessário para fazer com que a minha relação tenha as propriedades que eu quero. Então eu quero fechar a propriedade, ou seja, eu quero ter aquela propriedade ou aquelas propriedades que estão em P, tá? Vai continuar sendo uma endorrelação em A, tem que conter a relação original, mas é a menor delas, tá? Porque senão era sempre colocar A, cartesiano A, e daí eu teria sempre qualquer propriedade que pode ser fechada, né, que eu possa estender para que a relação tenha essa propriedade. Então sempre eu posso ir para o extremo de faz todo mundo com todo mundo, então ela vai ser reflexiva, ela vai ser simétrica, ela vai ser transitiva sempre. Mas eu não quero essa suruba, como diria a minha professora de psicologia. Não quero isso. Eu quero a menor possível que tenha propriedade. Então, a partir dessa definição que a gente viu aqui, a gente tem uma coisa já direta, né? Pela definição mesmo, é que a relação original está contida no seu fecho. Pode acontecer da relação ser igual ao seu fecho, ao fecho de uma propriedade ou de um conjunto de propriedades. Pode? Pode. Quando é que isso acontece? Quando a relação já tem a propriedade. Se eu já tenho a propriedade ou as propriedades que eu quero, eu for fechar essa relação para garantir essas propriedades. Uma vez que eu já tenho as propriedades, essa vai ser a menor endorrelação que tem as propriedades e a relação original. Ok, então, como eu disse, a gente vai ver 3 fechos: reflexivo, simétrico e transitivo. Tá, vamos para a definição desses 3 fechos aqui. Tá? No caso do fecho reflexivo, eu tenho uma relação qualquer, tá? R, e quero fazer com que R, eu quero garantir que eu tenha uma relação reflexiva e a menor de todas que tenha R também. Então, primeira coisa, eu tenho que ter a própria R, certo? Então, R, que é o fecho reflexivo de R, vai ter R unido a mais alguns pares. Quais pares? Os pares que tornam a relação reflexiva, ou seja, todos os pares Azinho, Azinho, onde Azinho pertence a A. Notem o seguinte, mas tu não está colocando coisa a mais, não. Tá? Tô colocando todos os pares, um elemento com ele mesmo, onde esse elemento tem que estar no meu conjunto de domínio da relação. Ok. Mas e se eu já tivesse par na relação R? Não tem problema nenhum, né? Uma vez que a gente está usando a união de conjuntos. Beleza? Fecho simétrico agora. Fecho simétrico,
que é simetria? Se eu tiver um elemento A relacionado com o elemento B, então eu tenho que ter o B relacionado com o A, certo? Como é que eu faço para uma relação, dada uma relação inicial, como é que eu faço para que ela seja simétrica? Se eu tiver um par que vai de um elemento X para o elemento Y, então eu vou garantir que eu tenho do Y para o X, fazendo então a união desse conjunto aqui. Olha só. Se eu tiver esse elemento aqui em R, para todos os elementos que eu tiver, todos os pares AB de R, da relação original, eu vou incluir os pares BA. Se por um acaso eu já tiver a ida e a volta, é uma união de conjuntos, não tem problema nenhum, tá? E só esses pares, não vou colocar nada mais além do que isso. Por último, o fecho transitivo. O fecho transitivo é um pouquinho mais complicado. Fechar para transitividade não é simplesmente unir um conjunto inicial, tá? Por quê? Vamos lá, vamos para a definição, relembrar a definição de transitividade, né? Uma relação é transitiva se para qualquer x, y, z pertencente ao conjunto de domínio da relação, se o x está relacionado com o y e o y está relacionado com o z, então o x está relacionado com o z. Ok, então uma pessoa pode chegar, viu essas duas últimas definições, né, do fecho reflexivo e do fecho simétrico, e pode dizer, olha, então eu pego o fecho transitivo, vai ser a própria relação, unido a todos os pares A, C, tal que A está relacionado com B e existe um B, tal que existe um B pertencente a A, onde A está relacionado com B e B está relacionado com C. Eu podia querer fazer assim a definição de fecho transitivo. A questão é, se eu usar isso como definição de fecho transitivo, no final desse processo, quando eu pegar uma relação e unir a esse conjunto dado, pode ser que a relação final não seja transitiva. Sério? Por quê? Porque a transitividade é um para todo, certo? Então, quer dizer que sempre que eu tenho que pensar em todas as combinações possíveis de x, y e z. Quando eu começo aqui, nesse processo aqui, o que acontece? Eu tenho a partir de R alguns pares, certo? E no momento em que eu faço a união com esse conjunto aqui, eu acrescento outros pares. Quem disse que ao acrescentar esses pares aqui, eu não acabo fazendo uma ponte dessas aqui? E de fato, pode ocorrer, tá? A gente já vai ver melhor. Vamos para um exemplo já agora, que fica mais claro. Então, se eu tiver um elemento A relacionado com o elemento B, relacionado com o elemento C, relacionado com o elemento D. E isso aqui é a minha... Até vou fazer mais o E relacionado com o F. Tá? Tá aqui a minha relação inicial. Se eu botasse como fecho transitivo essa definição que está em cinza aqui, né, que seria só unir os pares AC, onde existe um elemento de A que faz, na relação original, essa ponte entre A e C, o que eu ia ter? Eu ia ter, então, daqui do A vai para o B vai para o C. Então, o B faz essa ponte na relação original. Então, eu ganhei esse
esse par aqui, A para C. Assim como de B vou para C, C vou para D. Então, eu faço aqui. E pronto. São todos os pares que eu consigo fazer a partir da relação original, onde eu tenho um elemento no meio de dois outros, né? A partir de um caminho, certo? Que é isso que está naquela relação, naquela definição errada de fecho transitivo. Essa relação aqui não é transitiva. Por que não é transitiva? Porque eu tenho, por exemplo, agora o caminho, a relação que vai de A para C, e de C eu vou para D. Então, eu deveria, para ser transitiva, eu tenho que ter um par AD, certo? E por essa definição aqui, eu não consigo esse par AD. Por isso que a gente acaba vindo para uma definição indutiva, tá? A gente define indutivamente o fecho transitivo, porque a gente vai fazer esse processo de, eu coloquei coisa a mais aqui, vindo desse tipo de raciocínio, coloquei coisa no fecho, né? Opa, será que eu não coloquei mais uma ponte? Se eu coloquei, eu tenho que botar mais um par na próxima iteração. E vou fazer isso até que eu não tenha mais novos pares para se colocar, tá? Então, o que está dentro do fecho transitivo de uma relação? Primeiro, toda a relação original tem que estar dentro do fecho transitivo, né? Então, se eu tiver um par em R, deixa eu colocar uma cor mais bonitinha que combine com nossos slides. Se eu tiver um par dentro de R, então esse também vai estar dentro do fecho transitivo de R, óbvio, senão eu não teria R contido no próprio fecho, tá? Se eu tiver os pares A, B e B, C dentro do fecho, então a C vai estar dentro do fecho. Isso aqui me garante o que aconteceu aqui, né? Eu tenho, então, começo com todos os pares da minha relação original vão estar no fecho. Eu tenho, portanto, os pares em cinza todos. Depois, eu digo que se eu tiver somente... Então, deixa eu até tirar assim. Eu começo, então, com isso aqui. Tá? Isso vem desse primeiro item. Agora, eu só vou trabalhar com coisas que estão já dentro do fecho transitivo. Tá? Então, uma vez que eu tiver de A para B, de B para C, A, B e C quaisquer, daí eu vou colocar também A, C dentro do fecho. Tá? Então, aqui, o que vai acontecer? Eu tenho de A para B, B para C, então isso tudo está dentro do fecho, então isso aqui... Então, eu tenho um novo par no fecho. Notem, aqui está no fecho já também. Então, eu tenho de A para C, de C para D. Eu posso usar esse aqui também. Então, eu vou ter de A para D. Eu tenho de B para C, C para D. Então, eu tenho de B para D. E não tem mais nenhuma dessas pontes que eu posso fazer, né? Então, nada mais além disso estará no fecho transitivo dessa relação. Aqui, exemplo, tá? Um exemplo de uma relação aqui sobre 1, 2, 3, 4, 5, tá? Essa relação, então, começa... Inicialmente, eu tenho essa relação aqui, o 1 está relacionado com 2, o 1 com 5, 2 com 3, 3 com 4, tá? O que é o fecho reflexivo? Eu mantive aqui a relação original, tá? E incluí todos os pares
elemento com ele próprio, sendo que são todos os elementos que estão em A. Eu olho para cá, eu não vou olhar aqui para a relação, tá? Por quê? Porque digamos que, por um acaso, o meu A agora tenha também o 6. Tá? Se eu olhasse só para os pares da relação, eu não iria ver o 6 aqui. E eu não ia colocar o 6, 6. Mas eu tenho que colocar o 6, 6, caso A tenha tal 6. Beleza? Ok. Depois, o fecho simétrico. Então, eu pego aqui todos os meus... Como é que era? Era pegar a relação unido a todos os inversos. Então, aqui eu tenho 1, 2, eu coloco 2, 1. Eu tenho 1, 5, eu tenho que colocar o 5, 1, tá aqui. Eu tenho... Esse aqui eu coloquei de novo, né? São os originais. Eu tenho 2, 3, eu coloco 3, 2. Eu tenho 3, 4, coloco 4, 3. Nesse caso aqui, o fecho simétrico, todos, eu não tinha nada de simetria aqui, né? Era até antissimétrico. Então, agora virou simétrico. E o fecho transitivo. Daí, o que acontece? Eu tenho o 1, 2, o 2 vai para o 3. Então, eu tinha 1, 2, 2 vai para o 3, eu estou fazendo o 1 para o 3. Ok? Que mais aqui? Eu tinha 2 para o 3, 3 para o 4. Então, 2 vai para o 4. 2 para o 4, tá aqui. Tá? Tem as originais também, beleza. Mas olha só, quando eu coloquei esse 1, 3 aqui, o que aconteceu? Eu tenho 1, 3 e tenho 3, 4. Então, eu tenho que ter 1 para o 4, que vem para cá. Tá? Com grafos, colocando isso dentro de grafos, fica mais fácil de visualizar os fechos, né? Olha só. Aqui é a nossa relação original, o fecho reflexivo, colocar para todos os nodos o loop do nó para ele mesmo. O fecho simétrico, toda seta que vai tem que voltar. E o fecho transitivo, eu tenho que fazer todos os caminhos de 2 ou mais passos. Então, aqui eu tenho caminho a mais, eu tenho esse caminho aqui. E agora eu também tenho esse caminho aqui. Beleza? Com relação a fechos, era isso, mas a gente não vai fechar o nosso papo sobre relações. As próximas videoaulas eu vou apresentar para vocês rapidamente a relação de ordem, é um tipo especial de relação, de endo-relação, e depois as relações de equivalência. São 2 tipos de endo-relações que têm aplicações dentro da computação. Até lá, tchau, tchau.